Muito boa noite, pessoal. Então, hoje chegou o dia, né? Nós falarmos dessas ferramentas do tarô. Então, o meu tarô que eu trago comigo aqui é o meu tarô em 3D. Eu gosto bastante dele também. Mas eu tenho também esse, o Fabiano vai falar dele hoje também. Eu tenho dois tarôs aqui comigo. Eu tenho muitos, né? Mas eles não estão comigo. Bom, pessoal, então hoje na nossa aula nós vamos abrir as ferramentas em branco no tarô. O que que eu gostaria, assim, de colocar, assim, para vocês antes de tudo? O tarô, ele vai entrar aqui na nossa mesa hoje, vocês vão ver hoje com a apresentação, e vão perceber que o tarô, ele tá além das lâminas, ele está no inconsciente coletivo e também está dentro de nós, tá? Então, o foco da nossa abertura hoje não é dar um curso de tarô, e sim fazer vocês entenderem como que o tarô está dentro de mim. A partir do momento que você olha aquelas cartas, aquelas lâminas e consegue se identificar o seu momento, ou enfim, consegue identificar a força da carta, isso abre uma abrangência muito grande dentro da mesa, né? Porque nós tanto podemos fazer pergunta, qual é o momento, como podemos fazer a jogada do próprio tarô e curar aquela roda inteira. Então, tudo isso nós vamos ver dentro desse módulo que é do tarô. Eu vou pedir hoje, então, o nosso convidado de hoje é o Fabiano Sampaio. Fabiano Sampaio já é um professor que me acompanha há muito tempo, né? Tem muitos anos já que está comigo, já fez junto comigo o curso do Tarô de Ação Pulsada também. Então, hoje, na primeira voz, nós vamos dar a voz para o Fabiano. Em seguida, depois do intervalinho, em seguida nós vamos fazer, eu vou fazer uma apresentação, que é uma atividade para que vocês identifiquem o arcano dentro de si, para ficar muito mais fácil para trabalhar, tá bom? Então, vou abrindo aqui para o Fabiano, deixa eu colocar ele aqui em destaque, esse lindo rapaz. Bora, bora, bora. Bom, então, bom dia a todos, eu sou Fabiano. E assim, é real, eu já conheço e estou com o trabalho da professora Régia há bastante tempo. Ela estava fazendo as mesas, as primeiras mesas, eu vi elas nascendo, tenho muito orgulho, muita honra de participar nesse caminho. E aí, o que que acontece? Eu sempre estudei tarô. Tarô é uma ferramenta, é uma máquina de imaginar e ela sempre vai estar na nossa vida. A gente sempre vai estudar as 22 lâminas, os 22 segredos, os 22 arcanos, os 22 mistérios e sempre a gente vai aprender coisa nova. E quando a gente entra nos arcanos menores, então, nossa, daí a gente tem um deleite, né, de situações. Bom, e aí eu aprendi a fazer a mesa radiônica. E teve uma vez que esta professora, Raja Prada, lindíssima, maravilhosa, ela simplesmente bugou a minha cabeça. Por que que ela bugou a minha cabeça? Porque ela mostrou uma maneira de fazer uma ativação através do tarô na mesa radiônica que simplesmente quebrou a minha sociedade, chocou a minha sociedade na época, porque até então, para mim, tarô servia para você descobrir coisas ocultas, né? Tinha toda uma ligação com algumas vertentes de estudo de tarô, né? Então, se a gente for pensar nas vertentes, a gente vai ter uma vertente que vai trabalhar basicamente com questões terapêuticas, uma vertente que vai trabalhar com questões adivinhatórias, né, futurológicas, e uma corrente que vai trabalhar com questões que são divinatórias, diferentes de adivinhatórias. Essa corrente entende que a gente recebe as mensagens através da sincronicidade das lâminas dos arcanos dos mistérios, e a partir dessa sincronicidade pode ou não falar conosco, mas para que isso aconteça, nós precisamos que a nossa percepção, o nosso olhar esteja ali atento para aquela situação. Cada um dos arcanos traz em si questões positivas e questões negativas, questões de aceleração, às vezes questões que vão diminuir o tempo, então ele também pode transformar situações da realidade. Nosso objetivo é entender que existem alguns tipos de deck, né,
que tem imagens que são muito pontuais e específicas. E existem alguns tipos de decks que são mais neutros, como, por exemplo, o tarô de Marselha, como, por exemplo, o próprio tarô do Crowley, embora seja um tarô muito contemporâneo, seja um tarô surrealista. Algumas pessoas, às vezes, têm um certo receio com o tarô do Crowley, mas ele tem uma frequência, uma pegada muito contemporânea, né? Mas, geralmente, nós ativamos frequências ligadas, né, aos 22 arcanos maiores em primeiro momento, que são os grandes mistérios, os grandes aprendizados, os grandes arquétipos, que a gente vai aprendendo e vivendo, às vezes, muitos ao mesmo tempo, às vezes um determinado, né? Então, quando a gente coloca um determinado arcano, uma determinada frequência, junto com a mesa radiônica, o que que a gente faz? A gente potencializa todas as informações que estão contidas naquele mistério, naquele arcano. E, obviamente, ele vai direcionar para que o nosso crescimento aconteça. Bom, isso depois, conforme o uso, a gente vai entendendo que é bem possível, né, a gente, por exemplo, ter uma carta que muitas vezes a gente entende como negativa, mas que para aquela questão, para aquela situação, faz toda a diferença, né? Então a gente vai dar uma olhadinha nessas lâminas percorrendo um caminho, né? E pensando justamente como que essas lâminas, como que esses arcanos, óbvio que a gente pode usar as 78 lâminas, é evidente, mas para o nosso trabalho, em princípio, as 22 de pronto já são muito fortes. A gente vai entender os arcanos maiores como sendo grandes verdades, grandes situações, grandes provações, grandes aprendizados, e os arcanos menores como sendo situações mais da nossa vida cotidiana.